é uma área que a gente ajuda muitas pessoas, é uma área que traz uma retribuição financeira, mas também e principalmente de auxílio, de você ver que contribuiu na vida de uma pessoa. Então é uma área muito bacana, é uma área que eu recomendo, mas não dá para aventurar sem estudar. Olá, advogado, advogada, estudante de Direito. Seja bem-vindo ao portal jurídico Viver Direito. Nós estamos produzindo uma série de carreiras jurídicas para ajudá-lo a encontrar o seu rumo nessa profissão. E hoje nós temos a alegria de receber e também ser recebidos pela doutora Thaís Riedel, que é uma advogada com larga experiência na área do direito previdenciário e professora na matéria. Ela compartilhará conosco dicas práticas para quem deseja crescer e encontrar o seu espaço nesse mercado. Doutora Thaís, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por nos receber no seu escritório. O que você pode compartilhar com quem está nos assistindo sobre essa área tão importante de atuação? Oi, Gilbert, quero agradecer, cumprimentar todos que estão nos assistindo, dizer que a área previdenciária é uma área muito interessante. É uma área muito promissora. Eu sou advogada há 18 anos na área previdenciária, onde eu me especializei, onde eu fiz meu mestrado, agora eu sou doutoranda. E é um campo de atuação bem vasto. Então, hoje em dia, tem havido, inclusive, uma grande procura dos profissionais nessa especialização, porque é uma área que exige especialização. Então, primeiro ponto interessante em relação à área previdenciária é que ela é uma área que permite especialização da especialização. Como assim? Primeiro que quando a gente fala direito previdenciário, a gente vai estudar o direito da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela existe na Constituição de 88, ela veio de um modelo internacional que o Brasil só adotou na Constituição Federal na década de 80, que se propõe a proteger a população, trazer um sistema de proteção da população em relação aos riscos sociais. E ela se divide em saúde, assistência e previdência. Então, seguridade poderia ter sido traduzido como segurança social. Então, a Constituição ela quis trazer o quê? Como eu vou organizar a minha legislação, os órgãos públicos, para que seja implementada a política pública de seguridade social, que eu tenho o ramo da saúde pública universal, em que eu vou ter todo um trabalho preventivo e reparador dos riscos, doença, morte, acidente. Com saúde, minha população trabalha. Trabalhando, eu obrigo ela a contribuir para um sistema previdenciário, porque nós não somos previdentes. Via de regra, a gente não pensa que amanhã pode ter uma situação de risco e me impossibilitar para o trabalho. Então, o sistema força que aqueles que estão trabalhando com saúde hoje para trabalhar, seja como autônomo, rural, avulso, doméstico, empregado seletista, temporário, ele contribua para um sistema contributivo previdenciário, para que quando ele não puder, seja por um acidente, uma doença, uma idade avançada, possa ter uma proteção previdenciária estatal. E aí então nós temos o sistema previdenciário. E nós temos a assistência social, que ela visa proteger os hipossuficientes, aqueles que não conseguiram fazer a contribuição para a Previdência e que também serão acometidos pelas situações de risco. Então, para evitar o estado de necessidade, o sistema vem e protege idosos, pessoas com deficiência e famílias de uma forma geral que não conseguem ali ter o mínimo para uma sobrevivência digna. Então, com esse tripé, a gente tem a Seguridade Social. E, em específico, a advocacia pode atuar nesses 3 ramos, não é? Porque existem direitos inerentes a todas essas sub-áreas. E, especificamente, dentro da Previdência, eu ainda tenho a especialização da especialização. Como assim? Eu tenho profissionais que atuam no âmbito do INSS,
Instituto Nacional do Seguro Social, e ali eu posso fazer os pleitos dos direitos da população de forma administrativa, e aí você pode travar toda uma advocacia dentro da própria instituição, fazendo os recursos, fazendo toda a análise de documentação. Então você tem a orientação do que pode e o que não pode, você tem todo o trabalho que você faz documental de orientação para que a pessoa consiga demonstrar ao INSS que tem direito, e eventualmente o INSS ele vai indeferir. Havendo esse indeferimento, existe o recurso que você pode fazer dessa decisão, e existe o Tribunal Administrativo, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então você tem ali toda uma série de atos jurídicos que você pode fazer ainda no âmbito administrativo. Com essa negativa ou ainda com a demora na prestação, a parte também tem direito de ir para a justiça. Então também tem esse flanco de atuação, seja nos juizados especiais, Justiça Federal, às vezes até no próprio Tribunal de Justiça, quando é matéria acidentária, eu vou ter ali a discussão dessas matérias na Justiça. Então, eu só estou falando só regime geral de previdência social, que são aqueles benefícios que são administrados pelo INSS, né, que são basicamente os trabalhadores da iniciativa privada e também alguns servidores públicos que não têm um regime próprio. E aí eu entro para um outro campo de atuação, um que eu especialmente atuo muito, que é você atuar na parte previdenciária para servidor público. Os servidores públicos, no âmbito da União, estados e alguns municípios, possuem regimes próprios, ou seja, eles têm uma legislação específica na área previdenciária deles, que é distinta do regime geral. Então você tem mais um campo de atuação, que envolve esfera consultiva, você indicar qual é a melhor regra, quando aposentar, não é? Quais são os documentos necessários. Você faz esse requerimento administrativo e, havendo indeferimento, você ainda vai para o judicial. Além disso, então eu já falei, regime geral, administrativo e judicial. Regime próprio, que são servidores públicos, administrativo e judicial. Tenho previdência privada. Previdência privada é um outro campo de atuação, tem poucos profissionais que sabem atuar, e aí é completamente diferente. Nós estamos falando de um contrato de direito civil, vai para o Tribunal de Justiça, vai para a discussão ali para um juiz da área civil, que vai analisar aquelas cláusulas contratuais. Só que ele é um contrato que tem uma coloração específica, porque o Estado interessa que ele cumpra o seu papel, que é um papel de proteção previdenciária. Então existe toda uma legislação e um acompanhamento, seja na regulamentação, seja na fiscalização desses contratos. E aí então eu tenho órgãos administrativos, Previc, né, próprio Ministério da Economia, que vai fazer a fiscalização desses contratos e havendo o descumprimento, seja das suas cláusulas, seja do regulamento do plano, seja de algum provimento, seja da legislação até da Constituição, a gente vai ter toda uma discussão administrativa ou judicial. Tenho também a parte tributária, que é o que a gente chama de custeio. O que acontece? Existem alguns profissionais da área do direito previdenciário especializados em atuar em empresas. Como assim empresas? Fazer todo o planejamento previdenciário tributário nas empresas. As empresas elas são obrigadas a fazer contribuição para o sistema de diversas formas, porque nós temos várias contribuições sociais que envolvem a folha de pagamentos, faturamento, lucro, e aí então tem toda essa orientação. Muitas vezes os empresários pagam de forma equivocada e às vezes através de um planejamento, que a gente chama aqui que é a área de custeio, que envolve essas contribuições sociais que são tributos, mas eles têm destinação específica, eles servem para o pagamento do orçamento da Seguridade Social. A gente tem ali mais esse campo de atuação, onde há uma interseção com o direito tributário. Então, o direito previdenciário vai ter interseção com o direito tributário, ou interseção com o direito civil, na parte de contratos, ou uma interseção com o direito administrativo, na parte de servidor público, ou no INSS. Então, veja que é uma área
que ela tem vários campos de atuação, mas ela necessariamente exige especialização. Primeiro que nós não temos um código previdenciário. Então, é uma matéria que é difícil a gente estudar sozinho. Eu sou professora na área, hoje ainda as faculdades, algumas têm de forma optativa, a gente conseguiu no MEC, na época que eu era conselheira da OAB, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, a gente fez uma discussão no âmbito do MEC e conseguiu colocar o direito previdenciário como matéria obrigatória. Então ela passa a partir do próximo semestre a ser matéria obrigatória, o que será muito bom, porque é uma área que traz ali cidadania. Porque mesmo que você não vá atuar na área previdenciária, que eu indico, porque é uma área bem promissora, você vai usar em algum momento da sua vida. Porque é uma área que nos acompanha desde a barriga da nossa mãe até após a morte, porque são direitos inerentes ali a todas essas situações, porque a gente fala de risco social. E aí, então, é uma área que ela exige muita técnica, porque eu tenho que conciliar, além do estudo da legislação, eu tenho que entender onde essa legislação se insere dentro de todo o sistema jurídico, já que tem essas várias áreas, e eu tenho que saber processo. Processo civil, aqui então aplica-se processo civil, não tem a aplicação de processo do trabalho, às vezes as pessoas confundem, acham que o direito previdenciário é uma extensão do direito do trabalho. Na verdade, há uma proximidade por serem áreas do direito social, direito de conquista. Então, da mesma forma que os trabalhadores exigiram lá melhores condições de trabalho, eles também exigiam condições quando eles não conseguiam trabalhar. Mas ela tem todo um campo de atuação distinto e ela é mais ampla, porque aqui eu envolvo tanto trabalhadores seletistas como não seletistas e às vezes até os facultativos, ou seja, quem não trabalha, mas quer contribuir. Eu sou uma dona de casa que não tenho renda, eu posso contribuir, porque eu quero ser previdente, me prevenir ali dos riscos futuros. Eu sou um estudante que ainda não tenho obrigação de contribuir para o sistema, mas eu quero me proteger. E aí entra num ponto muito importante, Gilbert, que é a parte do planejamento previdenciário, que é o que está aí muito em voga hoje nos profissionais da área do direito previdenciário, e entra com um ponto muito importante, que é a falta de presença dessa consciência na população. Nós não temos uma visão previdente da vida. E aí entra num ponto muito importante, que a gente vai falar de cidadania. A população no Brasil, isso é mundial, mas no Brasil em específico, ela não é previdente. A gente não tem uma cultura previdenciária, assim como a gente não tem uma cultura financeira, né? Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas não contribuem, não sabem a importância do sistema previdenciário, não sabem como contribuir, né? Veja que a própria advocacia muitas vezes não sabe como contribuir, né? E aí o que acontece? As situações de risco ocorrem, porque faz parte da vida. Infelizmente, né? As situações de acidente, às vezes, né, uma doença, uma cirurgia. E aí quem não contribui pode passar para o estado de necessidade, não é? Então a gente precisa falar mais de previdência e precisamos trabalhar uma cultura previdente. Essa cultura previdente gera um mercado de trabalho importante também para quem segue esse ramo, que é a parte consultiva, que é o planejamento previdenciário. É você não esperar chegar à situação de risco, mas se prevenir dessas situações. Então você vai fazer o quê? Seja um jovem, seja uma pessoa já na meia-idade, né? E é melhor que seja o quanto antes. Você vai planejar dentro de uma linha do tempo o que essa pessoa precisa fazer e pode fazer para que ela esteja melhor calçada ali dessas situações de risco. E aí você pode fazer tanto em relação à situação dela, a vida dela previdenciária pública, né, dentro do regime geral ou do regime próprio, ou também previdência privada, né? Vale a pena, não vale a pena? Tem filho pequeno, né? Será que você sabe como que vai ficar o cálculo da pensão? Seus filhos vão dar conta de sobreviver se você vier a faltar? São temas que a gente não gosta de conversar, mas eles são necessários, porque a situação quando ocorre e aí vem nos procurar depois,
a gente vai tentar, né, trazer o melhor direito possível, mas vai ser dentro do possível, né? Então, a gente às vezes vai falar um pouco, olha, então de repente, será que não é o caso da gente trazer e trabalhar um seguro de vida, né? Ou então, quais são ali as perspectivas que existem? E é claro que a gente fala de risco, a gente tem incertezas, e aí eu vou ter que trabalhar também com cálculos. E aí é uma parte que nós do direito normalmente não gostamos muito, que é cálculo, mas o advogado previdenciarista tem que ter pelo menos noções de cálculo. Veja, existem sistemas, e aqui é um ponto, uma dica que eu passo, hoje existem no mercado, para quem atua, sistemas de cálculo, né, previdenciário que você joga os dados ali do seu cliente e ele vai já fazer simulações, já faz ali traz algumas respostas na sua análise do caso concreto. E aí, você tem que ter pelo menos noção para poder verificar se o cálculo está correto. Porque às vezes, o que acontece? A concessão do direito do benefício previdenciário, uma aposentadoria, uma pensão por morte, às vezes ela foi feita de forma correta, mas no cálculo errado. E aí o seu cliente está tendo um prejuízo mês a mês. E ali tem um direito violado. Às vezes houve um reajuste, uma mudança da legislação, uma reforma previdenciária e houve violação do direito do seu cliente. Então você também tem que estar antenado, é uma legislação que muda muito. E por que a legislação previdenciária muda muito? Porque ela fala de política pública. Você ali tem outros interesses políticos e econômicos que interferem na nossa área jurídica. Então, por exemplo, se eu tenho ali, normalmente proximidade de anos eleitorais, eu já sei que virá mudança na regra, provavelmente ali em regras da assistência social, Bolsa Família, né? Então, constantemente você tem que estar atento ao que está acontecendo. Reforma da Previdência, que tem sido uma constante, não é? Todos os governos têm lidado sempre com essa temática. A gente tem ali que saber o que acontece. E um ponto negativo da nossa área é que, como a legislação ela é esparsa, às vezes você tem alguns temas que são constantemente alterados por medida provisória. E porque são, né, a gente sabe que legislação ordinária, né, diferentemente da complementar, e aí a previdência privada ela já tem legislação complementar, o que dificulta essa constante aí edição de medidas provisórias, mas na área previdenciária tem muita medida provisória. Isso gera uma insegurança muito grande, porque ela vem, altera, de repente ela não cai, não vira lei, e aí enquanto ela estava valendo, vale um direito, depois não vale, ou seja, a análise do direito no tempo é algo importante para o advogado previdenciarista. Porque a nossa área, o que acontece? O direito adquirido, ele se forma com base no que ocorreu naquele tempo, de acordo com aquela legislação. Ou seja, quando eu cumpro os requisitos de um determinado direito, vai valer a regra daquele momento. Então, por exemplo, é muito comum, quando vem aí com uma perspectiva de alteração da legislação, reforma da Previdência, por exemplo, sai todo mundo correndo para requerer os benefícios. Nem sempre isso é o melhor a ser feito. Por quê? Porque eu tenho que analisar se eu já tenho todos os requisitos para aquele determinado direito na hora que altera a lei. Então, se quando altera a lei eu já tinha os requisitos da regra anterior, direito adquirido. Se faltava um dia, expectativa de direito. Então, essa análise no tempo, essa análise no quanto, são ali todas as análises que traz uma complexidade da área previdenciária. Por isso que ela é uma área muito técnica, mas também é uma área muito social. É uma área que a gente ajuda muitas pessoas. É uma área que traz uma retribuição financeira, mas também e principalmente de auxílio, de você ver que contribuiu na vida de uma pessoa. Então é uma área muito bacana, é uma área que eu recomendo, mas não dá para aventurar sem estudar, né? Então, quem não teve essa especialização, recomendo que faça. É uma área interessante também para quem gosta de lecionar, porque existe muito campo de atuação. É uma área interessante para diferentes perfis.
quem tem perfil empresarial, quem tem perfil de direito social, né? Então, é um campo muito importante e é um campo que quanto mais juristas tivermos com essa especialidade, mais o Brasil avança no processo civilizatório, porque aqui a gente está falando de cidadania. Doutora Thaís, a senhora fala muito sobre a importância da especialização, destrinchou para a gente um pouco desse campo do direito e dos seus desafios. Mas olhando especificamente para o jovem advogado que está nos assistindo, que está buscando o seu espaço nesse mercado, quais são as dicas práticas que você pode contribuir, pode oferecer nesse momento? O direito previdenciário tem sido bem procurado pela jovem advocacia e acho que é um campo interessante mesmo. E por quê? Porque o INSS ele tem tido ainda muitas falhas, muita demora. E ali a gente está falando de verba alimentar. Então acaba tendo muito campo de atuação para essa advocacia previdenciária. Que hoje conta, e aí a dica, tem ali toda uma tramitação tecnológica. O INSS, o que eles fizeram? Como gradativamente foram reduzindo a quantidade de servidores para fazer análise desses pleitos da população que só cresce, eles investiram em algumas saídas tecnológicas. Então tem algumas ferramentas que hoje são utilizadas na via administrativa, que é o Meu INSS, que é onde a pessoa ela entra, ela faz o cadastro, usuário, senha, e ali ela já vai ter o acesso ao CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Decore esse nome. Esse é um documento muito importante, que é onde a gente verifica toda a vida contributiva da pessoa. Com esse usuário e senha, a pessoa entra no INSS virtualmente e verifica como está a vida dela. Aí você, com essas informações, nós advogados, conseguimos já começar um planejamento previdenciário ali. E aí, ou já trabalhar numa questão específica que a pessoa esteja pleiteando, ou fazer essa análise futura, certo? Então tem que conhecer essas ferramentas, certo? Outra dica importante, documentos. Direito previdenciário, existe um princípio importante que é diferente do direito do trabalho. Lá no direito do trabalho é possível você conseguir discutir uma questão e até ganhar um processo somente com testemunhas, né? Com prova testemunhal. No direito previdenciário você necessariamente tem que ter indício de prova material. O que significa? Não que você não possa se utilizar de testemunhas, a gente até tem um procedimento de justificação administrativa no âmbito do INSS, mas você tem que ter indício de prova material, tem que ter documento, tem que ter ali, que no conjunto de todas as provas, você consiga ter ali também essa prova documental. Outro ponto importante, então, além da análise da documentação, é você também entender, ter essas noções do cálculo, né, previdenciário. É importante você participar de institutos. O direito previdenciário tem muitos institutos científicos, onde você pode fazer essa rede, trazer mais conhecimento. O direito previdenciário ele tem uma advocacia muito aguerrida, tem muitas palestras. Então, frequentar, participar desses eventos, que hoje são feitos também de forma remota, online. Participar da ordem dos advogados, onde você tem as comissões, existe a comissão de previdenciário, comissão de previdência privada. Você, então, também fazer esse networking na área, né? Porque dentro do previdenciário você pode ter também essas parcerias. Um faz uma parte, outro faz outra parte, né? Então, é uma área que você, inclusive, tem muitos colegas que eram da trabalhista, estão vindo para o direito previdenciário, porque tem tido maior campo de atuação, né? Então eu passo essas dicas, técnica, networking, né? Especialização e utilização das ferramentas adequadas. E claro, podendo utilizar, que agora é permitido, a publicidade de forma ética, você poder também auxiliar a população com informação, né? Trazer ali esses direitos que são tão importantes no dia a dia das pessoas. Acho que a jovem advocacia que souber utilizar essas ferramentas tecnológicas
que ali é onde eu tenho um espaço democrático, não é? Dentro do mercado jurídico, a gente pode ali contribuir tanto com informação, conteúdo para a população, como também você se mostrar como um profissional que tem ali autoridade, competência para lidar na luta por esses direitos. Doutora Thaís, muito obrigado por compartilhar conosco essas dicas, por estar hoje no Viver Direito e também por nos receber tão bem aqui no seu escritório. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma alegria, uma satisfação poder contribuir, falar dessa área que eu amo tanto e aconselho todos a conhecerem. Você que acompanhou essa grande entrevista até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar as suas dúvidas e fica a dica para que você acompanhe os demais vídeos e entrevistas que estão no canal. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.